Sejam muito bem-vindos, eu sou a Lídia e aqui a conversa é sem pressa e a realidade é sem filtro. Aqui a gente fala o que sente, pensa no que dói e organiza o que bagunça por dentro. Aqui a gente não finge força nem esconde a nossa vulnerabilidade, a gente constrói consciência. Aqui estamos à vontade para não performar, apenas ser. Ser o que a gente dá conta, sem ser quem você consegue ser, mas buscando se melhorar a cada dia. E se essa breve conversa já fez sentido para você, já sabe, né, gente? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não ficar por fora dos episódios que vão ao ar todas as quartas-feiras, ao vivo aqui pelo YouTube. E também, por favor, me siga lá nas redes sociais. O Vem Cá Escuta tá por todo lado. Instagram, Spotify, TikTok, @Vem Cá Escuta. E também sigam-me do meu Instagram pessoal, @ALídiaDourado. Compartilha esse episódio com as pessoas, que hoje o assunto está muito especial. E também, por favor, já me dá seu coração, não esquece não, já coloca o seu coração aqui para mim, porque o episódio foi construído por mim com todo carinho. Agora, vem cá, escuta. Ser mãe é uma das experiências mais faladas do mundo, mas talvez ela seja uma das menos escutadas, na verdade. Porque no meio de tanto amor, tem cansaço, tem dor, tem medo, tem culpa, tem silêncio. E também tem ali, gente, uma mulher, né, que quase ninguém sustenta. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a mulher que existe antes, durante e depois da maternidade. Produção, solta a minha vinheta porque eu tô doida para começar esse papo. Bom, gente, eu não sou mãe e talvez por isso eu observe com tanto cuidado e atenção as mulheres que estão ao meu redor. A minha mãe, as minhas amigas, as minhas clientes. E tem uma coisa nessa observação que ela sempre me atravessa. Em algum momento essas mulheres desaparecem. Um pouco, muito, mas elas sempre desaparecem. E não é por falta de amor, mas é por excesso, excesso de tudo. E hoje eu não estou aqui no estúdio sozinha, eu tenho uma convidada muito especial que é mãe e avó e que vai compartilhar comigo esse papo, minha querida Rosângela Linhares. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu também, muito obrigada. E gente, a Rosângela, preciso contar para vocês como é que eu a conheci, né? Rosângela, ela esteve presente numa outra vida minha, numa das vidas que eu tive, né, Rosângela? Ela era minha cliente no banco e a gente se conheceu lá num episódio muito peculiar. Você quer compartilhar? Sim, com certeza. Eu cheguei muito brava, né, lá na Lídia, porque eu estava comprando um apartamento e eu tinha planejado todo um empréstimo num outro banco, que ela na época trabalhava no banco, e eu cheguei naquela prepotência e chatura total e falei assim, eu estou odiando estar nesse banco, não sei por que mudaram o banco para a gente receber o pagamento e eu preciso de um empréstimo, o que é que você pode fazer para mim? Você tinha um porte de Lília Cabral, você lembra que eu te Sim, falava? Sim, gente, eu era uma chata, tá? Até parece. Olha, melhorei bastante. Aí eu cheguei com aquela postura de bastante arrogância, né? E ela foi uma delicadeza em pessoa. Eu falei, olha, fica calma, a gente vai ver o que pode fazer. E daí eu saí de lá com o empréstimo que eu precisava e mal sabia eu que estava ganhando uma amiga pro resto da vida, né? Uma querida. Mal sabia eu o presente que eu ganhei, né? Porque daquele dia em diante,
você me seguia nas agências que eu era transferida, né? Você ia sim, comigo. sim. E a gente tinha papos muito gostosos. Sim. Gente, a Rosângela, ela é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço, né? Ela Bondade. tem um mundo interior muito rico. É uma pessoa muito sensível, que faz observações muito pertinentes das coisas, né? Eu me espelho muito nela. Ela tem essa observação sensível da vida, do mundo. É muito generosa, generosa com as pessoas, é generosa com as palavras, né? E ela me ajudou em muitos momentos. E a gente está junto até hoje. E eu passei a ser amiga da sua filha também através disso. Não, eu praticamente assim, perdi a gerente. A gerente, né? E tive a amiga roubada pela minha filha. Mas tudo bem, ficou na família. Está na família. Inclusive, gente, a Esther Pimenta, estaria conosco hoje, mas ela está para parir o segundo netinho da Rosângela, né? Sim, tá para nascer o Eduardo aí a qualquer momento. Isso, então, Esther, muito obrigada. Estamos aqui, tá representando você, fazendo esse programa por você e para você também aí de casa. Participe com a gente aqui no chat, tá? Ô, Rô, agora eu queria que você se apresentasse para as pessoas de um jeito diferente, tá? O seu nome está na tela, seu Instagram daqui a pouco vai, a sua titulação também, mas eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência hoje, falando o que as pessoas geralmente elas não veem em você. Quem é a Rosângela que o povo não vê? Eu acho que as pessoas não veem muito em mim seriedade, porque eu sou uma pessoa, sempre fui ao longo da vida, eu não sei explicar, mas eu sempre senti uma leveza, sabe, assim, de viver. E óbvio que a minha vida não foi como a vida da maioria das pessoas também, um mar de rosas, Sim. Né? Sinto sim que sou e fui uma pessoa privilegiada nas oportunidades e como tudo foi acontecendo na minha vida. Mas o fato dessa leveza que eu sinto em viver, alegria, brincadeira, às vezes as pessoas têm dificuldade, pelo menos eu sinto assim, de perceber o quanto eu sou séria. Sim, sim, sim. O quanto eu sou também comprometida, sabe? Sim. E a gente vai percebendo ao longo da vida que a dificuldade mesmo que as pessoas têm hoje em dia de conviver com a leveza. Sim. É como se ela tivesse desassociada da idade adulta. É como se a leveza, se essa característica mais suave de conduzir as coisas, ela fosse um atributo de adolescente, de criança, que não tem tanto compromisso. E que à medida que você vai envelhecendo, você tem que ficar mais sisudo e carrancudo. Sim, né? Eu, pelo menos, assim, pode ser que as pessoas tenham outras opiniões sobre o que elas têm dificuldade, não conseguem ver em mim. Mas eu sinto isso, que às vezes as pessoas me veem como descompromissada, sabe? E não é isso. Não é. Né? E é engraçado porque nós convivemos juntas numa roda espiritualista durante muitos anos, né? Sim. A gente até brinca, pessoal, que era um revezamento de choro, tá? Verdade. Tinha dia que era eu na choradeira e tinha dia que era o dia da Rosângela, né? E aí tinha o dia da Patrícia, que é a irmã da Rosângela, que também é nossa amiga. Beijo, Pati. Revezamento de dores e de sofrimento e de choro lá. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção naquela época era que de todas as pessoas que participavam daquele grupo, você era a única que não tinha a aura espiritualista. Porque acontece muito, né, da gente entrar no meio e ir conhecendo mais e buscando mais sobre esse mundo, vamos falar assim, e você começa a se colocar numa fumaça de elevação. Né? E eu acho interessante porque você nunca se colocou nesse lugar. Você estava ali como uma aprendiz, você até hoje se considera uma aprendiz e você sempre levou as coisas com leveza. Mesmo né, quando a gente chorava, sempre tinha uma leveza. Quando os ensinamentos eles eram mais densos, você sempre levava isso de uma forma mais suave mesmo para a vida, né? Mas eu acredito muito isso, né? Que a gente aprende todo dia. Hoje eu tenho uma grande certeza, né,
66 anos, quase 67, e a vida é absurdamente didática, né? Que todas as potencialidades, a gente carrega tudo dentro da gente. A gente só tem que se permitir descobrir isso e fazer isso aflorar. Então, a cada nova descoberta, a cada coisa que a gente estudava, a cada coisa que a gente aprendia, mais eu tinha certeza que havia muito a descobrir e que eu não sabia nada. Como eu estou agora. Só sei que nada sei. Como eu estou hoje, assim, eu falo para vocês, eu estou aprendendo muitíssimo com meu netinho, que tem 2 anos e 6 meses. Sim, sim, sim. Então a gente aprende o tempo todo. E isso deve estar sendo uma coisa muito gostosa de viver, né? E aí, já falando de maternidade, você vai dar ainda, quero saber o seu lado da avó, mas vamos falar de como é que era ser mãe na sua época. Qual foi o contexto que a Esther nasceu? Pois é muito doido isso, eu estive até refletindo, que é o seguinte, essa leveza de ser e viver, eu sempre tive a certeza que havia algo grande a ser feito. Mas eu não fui daquelas mulheres que falavam assim, um dia eu vou me casar, eu vou ter uma família, eu vou ter um filho. As coisas foram acontecendo, eu fui vivendo. Esses sonhos meio prontos? Não tinha, né? E a vida foi acontecendo, surgiu uma pessoa, surgiu um relacionamento. Eu brinco muito com a Esther. Eu falo assim, seu pai queria muito mais ser pai do que eu queria ser mãe. Mas foi uma das coisas mais magníficas que aconteceu na minha vida, porque eu acho que, como eu falei, que a gente traz dentro da gente essas potencialidades e a gente tem que procurar ao longo da vida se permitir viver isso. A maternidade fez isso comigo, me fez descobrir dentro de mim esse amor profundo que a gente descobre, né? Essa capacidade de amar. Então, eu fui, né, tendo a gravidez, e eu acho gravidez uma coisa surreal até hoje, né? É um processo curioso, para dizer o mínimo. Alguém que cresce dentro de você e que você percebe os primeiros movimentos, os primeiros chutes, aí você fala, opa, tá aqui dentro, né? E aí a coisa vai acontecendo. Então, essa maternidade, né, da Esther, eu falo que ela se concretizou para mim no momento do nascimento, quando eu, com minha filha nos braços, troquei o primeiro olhar com ela. E aquele olhar foi tudo. Era como, a impressão que eu tinha é que eu estava encontrando, né, alguém que estava reservado para mim. Então, a maternidade, para mim, naquele momento, se concretizou e desta forma, naquele primeiro olhar. E naquela época, né, 1983, Esther é mais ou menos da minha idade. Ela nasceu em 91. Mas a gente é mais ou menos da mesma idade, né? Assim, mesma geração ali. Você percebe que tinha espaço para você ser mulher e não só mãe? Eu acho que ainda era bem complexo, bem mais complexo do que hoje, porque uma coisa muito interessante, quando eu tive a Esther, eu não tinha nenhum tipo de parente que morasse aqui. A tal da rede de apoio. A rede de apoio. Eu não tinha rede de apoio, éramos eu e o pai dela. Então, sinceramente, se você for pensar a grande demanda, né, de coisas práticas e de coisas emocionais que acontecem na sua vida após o nascimento de um bebê, principalmente pelos primeiros 3 meses, que são uma loucura de coisas que você tem que fazer e acontecer, e sem a rede de apoio, eu acho que a mulher ficou para escanteio. Para escanteio, né? Para escanteio, e não só nos primeiros 3 meses. Sinceramente, eu acho que até para o primeiro ano de vida. É mesmo? O primeiro ano de vida. Era difícil ser mulher ainda naquela época. Óbvio,
né, se me permitem, como esposas, né, naquela coisa, antigamente você tinha funções a desempenhar, né, Sim. dentro do casamento. A gente as desempenhava, mas era tanta demanda. Como que você se sentia? Você não enxergava a mulher, você se olhava no espelho e só via a mãe, a esposa, a executora de Olha, tarefa? sinceramente, no princípio eu me sentia o peito. O peito, você compreende? Eu me lembro que teve uma situação muito interessante que na época algumas amigas foram me visitar e de dia o pai dela ia para o trabalho, né, e eu em casa. Olha, com certeza eu abri a porta descabelada, eram 3 amigas muito íntimas. Eu abri a porta descabelada, sem blusa, porque os peitos tinham que ficar disponíveis. Elas olharam para mim apavoradas, eu com a Esther no braço, os peitos disponíveis e eu descabelada. Elas foram me visitar e elas viraram minha rede de apoio. De repente, elas estavam segurando a Esther, eu fui tomar um banho, compreende? Então, assim, nesse contexto todo, a mulher de verdade, olha, naquela época eu não sei nem para onde que ela foi. Agora, uma coisa interessante que eu acho também, os homens, eles têm tendência, pelo menos na minha experiência, quando as mulheres têm os filhos, eles passam a nos olhar assim, como aquela santa que pariu, sabe? Muda então o jeito da tratativa minha experiência, masculina? eu era santa. Meninas, ó, mulheres que têm filhos, conta aqui pra gente no chat se vocês sentem isso também. Se teve uma mudança na aura feminina de vocês para o companheiro, para o marido, para o namorado de vocês, quero saber. Eu senti isso, durante um bom tempo ele me via como a santa que pariu o filho dele, entendeu? E levou um bom tempo para isso fluir e até eu sinto assim que até ele me vê também como mulher, mesmo que eu ainda não me visse, levou um tempo também. Se você estiver assistindo, me perdoe, estou sendo sincera. Pois é, e assim, o que percebemos, né, com essa pequena conversa que a gente já está tendo, que a gente começou, é que tem muita complexidade nessa questão maternal para a mulher. Sim, né? sim. E você está assistindo isso de 2 lugares. Você assistiu isso e viveu isso como a sua experiência pessoal, e você está assistindo isso agora com a sua filha. Né? Vocês têm uma relação muito próxima, você está muito na vida dela e do seu neto, e você está vendo a maternidade para ela. O que você percebe que tem de similaridade? Mesmo que seja um horizonte de tempo muito distinto. O que você percebe que vocês compartilham de similaridade? E você sente que mudou muito? Eu sinto assim, que mãe é mãe em qualquer tempo. Por mais que as coisas possam ser diferentes, alguns pontos sempre serão em comum, né? Eu acho assim, aquele desejo de dar conta, né, de cuidar, de criar o seu filho, aquela dedicação, querer sempre o melhor, tudo isso é igual. Agora, eu acho assim, hoje existe muito mais informação, as mulheres estão muito mais bem informadas, as mulheres estão com mais apoio dos seus companheiros, né? Eu vejo a Esther hoje sendo uma mãe melhor do que eu acho que eu fui para ela, compreendeu? Porque ela hoje tem ainda esse privilégio de poder estar mais com os filhos, eu não tinha isso, né? Então eu acho que hoje o que a gente tem de similaridade é com certeza esse amor profundo, esse desejo de cuidar, de estar ali com o filho, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre tem medos, que são medos diferentes, mas são medos que toda mãe sempre vai ter. Eu tinha muito medo de que minha filha morresse no primeiro ano de vida, porque eu não ia dar conta de cuidar. Porque como a criação da gente deixa muitas marcas. Então eu lembro que a minha mãe falava para mim assim, que, como é que era?
que eu ia ver o dia que eu tivesse filho, como que não é fácil, será que eu ia dar conta? Que eu era muito, como eu falei, a leveza, né? Muito doidona. Eu olhava então a minha filha e falava assim, meu Deus, não vou dar conta. E hoje eu vejo o tanto que ela se prepara, o tanto que ela se dedica, né? Pois é, mas você percebe assim, do seu lugar de espectadora, né? A gente não quer aqui trazer palavras para os sentimentos nem para as ações da Esther, tá, Esther? E pessoas. Mas a gente está falando do seu olhar como espectadora, como uma mãe espectadora. Você percebe que no caso da sua filha ela tem mais liberdade ou as cobranças elas só mudaram de nome, elas só estão maquiadas? Não, com certeza ela tem mais liberdade. Eu acho, inclusive, que as mulheres, eu não posso falar as mulheres, não posso generalizar, porque são muitas as realidades que existem, né? Mas eu acho que algumas mulheres hoje conseguem ter mais liberdade com seus maridos, de conversar sobre esse seu lado mulher, né? As mulheres se conhecendo mais, elas expressam isso. Então eu vejo a Esther hoje com mais liberdade dentro do relacionamento, até para vivenciar esse lado mulher. Isso é o que eu assisto de fora, sim, né? Sim. Porque, na verdade, eu acho que antigamente, não fica parecendo que eu sou do tempo do Jurassic Park, né? Não, mas assim, na minha época, por exemplo, era um pouco mais difícil, esses papéis eram muito assim, né? Homem provedor, mulher cuida, não sei o quê. Hoje eu sinto que tem mais essa liberdade e talvez tendo essa maior liberdade, a mulher se permita mais vivenciar esse lado. Eu tenho aprendido muito na minha idade com o relacionamento da minha filha e do meu genro. E vejo assim, poxa, como que pode ser diferente, né, do que foi lá, né? Sim, e inclusive de se cuidar, né, de se permitir momentos de cuidado. Sim, nossa, eu vejo hoje, mesmo na gravidez, às vezes ela se permitindo fazer uma massagem, meu Deus, na época, tudo que eu queria era ganhar uma massagem. Eu não tinha tempo. Sim, sim, né? sim. E falando nisso, gente, falando desse cuidado que a mulher precisa manter, né, essa identificação enquanto si mesma, si própria, mesmo durante os desafios da maternidade, mediante os desafios da maternidade, eu lá no meu estúdio lindo vou fazer uma promoção de Dia das Mães. Uhul. Rosângela é minha aluna de automaquiagem, muitas de vocês aí são minhas alunas de automaquiagem e vou pedir à produção colocar o QR Code na tela. Vocês vão acessar esse QR Code e vão entrar em contato comigo para saber os valores das oficinas de automaquiagem, tanto individuais quanto em grupo, com valores promocionais até o dia 30 de maio, tá? Vou fazer isso porque eu realmente acredito que esse cuidado íntimo próprio, para além das funções que nós desempenhamos, ele faz toda a diferença para essa retomada, né, de autoestima e para o cuidado com a família de uma forma geral, né, Rosângela? Sim. Não, e assim, eu já fiz e realmente, assim, eu me lembro, você lembra? Foi um casamento que eu ia. Eu fui na sua casa à época, né? E depois Isso. teve um casamento que ia ser no interior, que eu não conhecia ninguém, e eu fiz o curso de automaquiagem. E eu me maquiei pro casamento, foi um achado. Eu lembro disso, muito bom. Então, gente, acessa o QR Code aí na tela e vamos conversar sobre vocês lá no meu estúdio, para aprender tudo que eu tenho para ensinar sobre maquiagem. Ô Rô, e me fala aqui uma coisa, você falou que a maternidade ela chegou para você de uma forma mais potente na hora que você olhou para Esther, né, nos seus braços e você ali entendeu. Sou mãe. Sou mãe, né, isso estava previsto para muito antes da concepção, enfim. Você acha que ali a mulher ficou de lado? Naquele momento, teve um momento de ruptura? Não. Eu acho que não. Como é que foi acontecendo? Eu acho que assim, na hora, né, do nascimento, surge algo em você que é uma plenitude como mulher, como instrumento da criação, né? Como eu falei, aquela coisa surreal que aconteceu dentro de você e que ali é um ser humano, né? Então, a plenitude como mulher se concretiza na maternidade. O que eu acho que pesa muito nessa mulher se perder é o excesso de demandas
pós-maternidade, pelo menos nos primeiros meses. Agora, é óbvio que nós vamos encontrar mulheres, como eu também fui, que tinham uma vida profissional. Eu sou daquela geração da época que era chique trabalhar fora, ser super ocupada. Executiva, super ocupada, né? E eu vivi muito isso. Eu me lembro que logo que a Esther nasceu, eu tive que voltar com 4 meses. E a primeira semana eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar. E eu ia ao toalete das reuniões ordenhar os peitos para não parar a produção, porque eu tinha que voltar e continuar amamentando. Então, assim, havia muito aquilo de como conciliar, né? Trabalhar fora, criar o filho, amamentar. E depois, quando ela foi crescendo e tudo, eu também conciliar minha vida profissional. Teve algum momento, né, que eu me lembro muito assim, em relação à vida profissional, né? Eu pensava assim, minha filha um dia vai crescer e vai ser bom ela saber que ela teve uma mãe realizada profissionalmente. Então eu espero que um dia ela possa compreender as minhas ausências, né? Mas a mulher, Rosângela, durante essas demandas todas, ela andou muito perdida. Sim. E você sentia muita culpa nesses processos de deixá-la só, daquilo que sim. Qual mãe você não podia estar sente? perdendo, né? Qual mãe não sente? Né? É muito complexo. E é o que eu falo, a vida é muito didática. É inevitável esses sentimentos, essas emoções. Mas hoje, a única coisa que eu posso dizer é que eu acredito que toda mulher, quando se torna mãe, independente da realidade que ela viva, ela vai procurar fazer o melhor que ela pode. O melhor com amor. E com certeza, como nossos pais muitas vezes deixaram a desejar conosco, cometeram equívocos, nós também deixaríamos a desejar em algum ponto, cometeríamos equívocos, nossos filhos criando seus filhos. Então eu acho que é importante sempre fazer o seu melhor, tentando, como a gente está abordando aqui, não esquecer tanto de si. Sim, sim. Ou também não demorar tanto a se apropriar de si mesma novamente. Isso, a se retomar, né, eu novamente. acho que eu perdi alguma coisa naquela época, sabe? Sim. Mas voltei, recuperei um pouco, mas com o tempo você vê o preço. A culpa você percebe que ela vem com a maternidade ou ela é algo que é por causa do que as pessoas esperam, por causa dos rótulos, por causa das funções que colocaram em você, para além daquilo que é próprio de ser mãe? Você sente que a culpa é inerente ou não? Se a culpa é inerente a ser mãe? Não, acho que não. Né? Eu acho que não. Eu acho que a sociedade estabelece muitos parâmetros de excelência para a mulher, sabe? Sim, e tudo ao mesmo tempo, né? E tudo com a pele boa ao mesmo ainda. tempo. Não, é o que a gente estava conversando mais cedo. Você tem que levantar cedo, fazer sua skincare, você tem que sair para trabalhar, você tem que preparar o lanche do filho. Olha, são infinidades de tarefas. Voltar para casa ainda mais várias. E você imaginar que depois de um dia inteirinho de batalhas, você ainda vai ter que ser, estar e se sentir linda e poderosa como mulher, altamente sedutora e irresistível para o seu marido. Me ajuda aí, né? Pois é. Essa sobrecarga é uma coisa que as pessoas... A gente só quer dormir. Só dormir, né? Só dormir. Gente, a gente que não tem filho está querendo só dormir, então eu tiro o chapéu para vocês que têm filhos, que estão tendo filhos, porque assim, não é fácil. E eu acho, ou pelo menos eu assisto daqui, né, Rô? Uhum. Porque eu não tenho filhos e eu não tenho parentes próximos que os tenham. Que as demandas, elas só mudam, né? Porque para cada fase você tem uma mega demanda materna que precisa ser atendida, né? Sim. A Esther, eu brincava muito com ela, eu falava assim, que quando eu já ia para a maternidade com o pai dela, para ela nascer, parou um caminhão na nossa frente. E sabe aquelas frases que tem embaixo do caminhão? Eu ali com as dores do parto e apareceu escrito assim,
Entre na vida selvagem, tenha filhos. Menina, quando eu li aquilo, eu em trabalho de parto... Não sabia disso, não. Você jura? Eu falei... Mandaram esse recadinho para você? Eu falei, socorro, isso vai ser um safari. E aí, a Esther, eu brinquei muito na primeira gravidez dela, eu falei assim, filha, fica tranquila, entre na vida selvagem, tenha filhos. A gente nunca mais tem um dia igual ao outro, sempre haverá uma novidade. Hoje a criança dorme, amanhã a criança não dorme, você planejou ir numa festa, tem uma dor de barriga, você vai correndo para o hospital, é aquela coisa toda. Mas assim, no final... No final rola, no final dá certo. Isso tudo é muito bom, isso compõe história, né? Aqui, ó, o pessoal tá adorando suas falas, tá? Aqui, ó. Que conversa boa para quem é mãe e para quem não é mãe. Muitas reflexões por aqui. E como as coisas vêm mudando através dos anos, ainda bem, né? Graças a Deus. Que tem que evoluir, né? Sim, sim. Né? A Esther mesmo está falando que tem muito mais comunicação e diálogo hoje em dia e que a paternidade também é mais ativa. Sim, com certeza. Eu vejo, meu genro participa muito, brinca com o neném, sabe? Essas coisas assim. Os homens, eu acho que os homens foram criados mais assim, há tempos atrás, historicamente, né? Os homens foram criados e preparados para serem provedores e as mulheres do lar. Isso vem mudando ao longo dos tempos. Eu até acredito, sabe, que os homens tenham muito dentro de si para dar, tinham, né, muito dentro de si para dar nessa época, né, para filhos, para ajudar a companheira, mas era culturalmente ainda muito engessado. E eu acho o máximo, porque eu acho que hoje está tudo mais leve, né? Sim, sim. Mais leve. Mas nós não vamos dar parabéns para os homens por isso. Não, porque a sociedade exige muito pouco deles. E eu já fui, quase apanhei em roda de amigos, porque estava todo mundo lá batendo palma pro cara que estava fazendo o mínimo. Sim. Que enquanto pai ele tinha que fazer o mínimo. Então, homens, queridos, amores, vocês não estão fazendo mais do que obrigação, tá? Porque a gente faz muito da nossa obrigação do que não é nossa obrigação enquanto mulheres e ainda com a pele boa. Então, assim, ótimo, que bom que as vivências elas são diferentes, mas isso não é motivo de enaltecimento. Isso é o equilíbrio se instaurando nas famílias, né? Sim, sim. É e uma coisa muito interessante que eu acho, que é o seguinte, eles podem participar mais cuidando de suas companheiras nesse período em que a mulher tem que doar tanto de si para os primeiros meses dos filhos, e a gente sabe que a presença da mãe naquele momento é essencial, né? Mas como companheiro, você pode cuidar da mulher. Sim. É igual eu falo hoje como avó, porque como avó hoje, eu aprendi que a minha filha é a Esther e que os filhos dela são os filhos dela. Então, quando eu estou lá, eu me disponibilizo para cuidar dela. Eu ia te perguntar sobre isso. Sim, eu me disponibilizo para cuidar dela. E se ela achar que cuidar dela naquele momento é cuidar dos filhos dela, eu vou cuidar. Mas o meu bebê continua sendo ela. E os bebês dela são dela. Então, os homens também podem fazer isso. Cuidar da sua esposa, então, enquanto ela cuida dos seus filhos. Sim, né? Sim, porque essa sobrecarga, ela vem não só de um lugar de tarefa excessiva, né? Eu acho que essa sobrecarga, pelo que eu assisto enquanto espectadora das mães que me cercam, é sobre essa falta do olhar do outro para a mulher. Sim. Né? Sim. Todo mundo passa a olhar para os filhos ou para a maternidade, para a mãe. E nunca, ou quase nunca, num sentido elogioso. É sempre para apontar, para falar o que devia, o que não devia, não faz isso, não faz aquilo. E a mulher, que já está invisibilizada pelo próprio excesso da função, ela passa a não existir enquanto mulher. Sim. E aí é muito importante, isso está aqui, eu fiz umas anotações que eu não queria perder, né, para a gente conversar. Como é que você cuidava da sua filha? Como é que você enxergava a sua filha na maternidade? E você já me falou isso lindamente. Exatamente. Mas sabe quem me ensinou isso? Ela. Ah. Ela me ensinou.
porque antes do primeiro bebê nascer, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, né? O papel da avó. Sim. O papel da avó, eu me preparei muito para ser avó. E eu não queria passar para minha filha aquilo que eu também recebi, que era, nossa, o que vai ser com o seu neném? Será que você vai dar conta? E que no primeiro aniversário dela, eu chorava sem parar de felicidade, porque eu não tinha matado minha filha. Ela estava viva, né? Então, ela me ajudou a aprender sobre isso, né? Que o meu papel era cuidar dela. Mas a minha mãe também foi muito interessante, eu me recordo disso. Quando a Esther nasceu, a minha mãe veio ficar comigo 6 dias. Foram 6 dias. E esses 6 dias, ela começava a querer cuidar do neném e tal e tal. Aí eu sentei com ela e falei, mãe, por favor, eu preciso de você. Eu preciso que você cuide de mim. Eu preciso de ajuda para o banho. Eu tinha feito uma cesárea. Eu preciso da sua ajuda para levar as fraldinhas para lavar. Era fralda de pano ainda. Fralda de pano. Então, eu tive essa coisa de conversar com a minha mãe, explicando que eu precisava dela. E deu muito certo. Pena que ela não pôde ficar mais, né? Sim. Mas, com a Esther, eu tive a oportunidade de rever isso quando ela expressou para mim isso, né? E foi uma fórmula fantástica. Eu amo ser avó e amo ser mãe dela quando ela precisa de mim, né? É interessante porque assim, eu conheço vocês, né, intimamente, e vocês têm uma relação muito horizontal. Como é que é isso? Porque é muito comum que as nossas gerações tenham esse crescimento de família mais hierárquica. Então, você pondera muito o que você vai falar com seus pais, às vezes quando você tenta expressar uma opinião um pouco mais forte, é mal interpretado, ou então já logo vem aquele chamado, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, olha o que você está falando comigo. Como é que foi essa construção? Que eu imagino que não tenha sido sem embate, né? Mas... É uma conquista. Sim. É uma conquista porque às vezes a gente fala o que não quer, escuta o que não gostaria. Eu acho que para nós duas... eu me divorciei, a Esther era muito pequenininha, 3 anos, então nós tivemos uma longa jornada juntas, né? Vivendo experiências várias, né? Enquanto ela crescia, como adolescente, como tudo, e isso foi sendo construído. Hoje, quando eu penso numa palavra que fez com que isso tudo se sustentasse, porque tivemos desafios, a palavra é amor, sabe? Quando você ama e respeita a pessoa, as coisas vão acontecendo, mas eu aprendo muito com ela, eu me disponibilizei para aprender e tenho aprendido mais ainda atualmente, porque ela é muito firme, muito, né, incisiva nas colocações, personalidade forte, eu com essa cara que sou mansa, não sou tão mansa assim também não, eu sou meio rebelde, sabe? Até hoje, sempre fui, até hoje ainda sou, mas tem uma coisa interessante, eu fui criada num universo onde expressar opiniões e ter opiniões diferentes era como se fosse gerar um conflito. Então a minha mãe, maravilhosa, que eu a amo, já falecida, ela era uma apaziguadora. Como apaziguadora, ela não gostava de confusão. Então, eu fui criada num universo onde eu nunca ouvi um grito, nunca ouvi uma discussão. Então, eu não tinha referência nisso no meu HD. Quando alguém ia expressar opiniões de uma forma mais forte, eu achava que estava brigando. E aí, você já queria, não. Eu queria, vamos amassar isso aqui, para com isso, gente, deixa. Então, na minha relação com a Esther, eu fui aprendendo isso, que a gente pode expressar opiniões, ter opiniões diferentes, podemos concordar chegar em acordo, né? Eu adoro essa frase. Exatamente, podemos concordar e discordar. Eu posso te ouvir e também posso falar, mas eu não preciso concordar. Mas como a vida precisa ser viabilizada, um ponto em comum precisa ser
encontrado. Então eu acho que a gente ainda segue construindo isso muito, tá? Todo dia tem uma situação, né? Mas vocês duas são muito amorosas, né? Cada uma do seu jeito, mas eu percebo esse traço. A minha filha é minha melhor amiga. Ah, que lindo isso. É a minha melhor amiga hoje. Eu cresço todo dia vendo a vida na família dela, né? Agora, assim, sabe, Lídia, tem uma coisa que me toca muito. É que nós estamos aqui falando das nossas realidades, das nossas situações, mas a gente sabe que são inúmeras realidades que existem no mundo, né? Sim. Existem inúmeras realidades, vários níveis socioeconômico-culturais. Sim, e muitas mulheres vivem em situações bem difíceis ainda, né? Eu falo que eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que me ajudam a cuidar da minha casa e tudo, porque essas pessoas saem ainda e vão cuidar das vidas delas, das casas delas. Então, essas também são mães que enfrentam muitos desafios, né? Muitos mais do que nós imaginamos. Sim, e tenho enorme respeito, sabe, por isso, né? Sim. E na sua época, Rô, como é que você se sentia cuidada? Já que você não tinha rede de apoio, já que os papéis masculino e feminino, eles eram muito segmentados, fragmentados. Como é que você se sentia cuidada? O que você fazia, assim, para poder tentar, sabe, ter um momento com você? Olha, Lídia, eu lembro que teve um período que eu estava tão exaurida que, assim, e não era só, assim, é porque, na verdade, eu voltei a trabalhar, a gente voltava a trabalhar com 4 meses, né? Então, era muita demanda. Eu tinha ajuda, sabe, assim, eu tinha uma pessoa na época que trabalhava para mim, a Esther teve babá, teve um período que ela teve babá. Só que assim, as pessoas falam assim, você era folgada, você tinha ajuda. Gente, mas é demanda demais. E tem a demanda emocional, porque não é só a demanda física que desgasta. A demanda emocional desgasta muito também, né? Então, assim, naquela época, o que eu fazia? Eu lembro que teve um dia que eu falei assim, gente, estou sonhando com uma massagem. Aí eu arrumei um lugar, teve um troço lá de pedra quente, que eu fiquei um dia inteiro num lugar lá, fui, recompus essa energia, mas assim, era só isso, Lídia, porque assim, como nós não tínhamos rede de apoio aqui, era muito complexo, sabe? Eu me lembro que a gente ia num restaurante almoçar, era assim, eu comia sozinha na mesa e ele andando com o neném para lá. Ele sentava para comer, eu andando com o neném. Isso é muito desafiador, Lídia, porque conforme a situação, o casal se perde. Sim, sim. Com licença, gente. Vontade. O casal se perde, sabe? Estão falando aqui, conciliar a maternidade e o trabalho é bem difícil para a mulher. São muitas tarefas e a carga é grande. É o que você está falando. Mesmo que você tenha um trabalho que ele te dê condições de pagar uma babá, pagar uma escola particular, pagar... Não, existe uma coisa que é a mãe que precisa entregar. Sim, não tem como. Né? Você sabe disso porque você teve uma mãe, você tem as coisas que você sente falta, que você sentia falta. A Esther, com certeza, todo mundo. Sim. Porque tem coisa que é de mãe. Eu me sentia muito culpada, por exemplo, quando eu chegava do trabalho, depois das demandas desafiadoras do trabalho, eu chegava 18h30 em casa, eu não queria a babá mexendo com a Esther. Eu queria que a Esther soubesse que eu era a mãe dela. Eu tinha pânico da Esther achar que a babá era a mãe dela, entendeu? Então, eu absorvia todo aquele cuidado dela até a hora que ela dormisse. Então, eu era profissional de dia, chegava em casa, era a mãe dela. E quando chegava a hora de eu ser mulher, eu estava morta, né? Eu só queria dormir, né? Sim. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, era muito desafiador, realmente. E me fala agora, né? Você agora está num outro lugar. Você está num outro lugar porque você tem uma filha adulta que está tendo filhos, né? Então, quer dizer, sua filha, ela cresceu, você tem mais tempo, mais condições de olhar para você, os tempos mudaram e agora você tem um outro papel, né? Você também é avó. Como é que está sendo a sua reconstrução enquanto mulher nesse cenário?
você está envelhecendo, você agora é avó, você cuida da sua filha de um outro lugar. Como é que está a Rosângela no meio disso? Olha, a gente estava até falando mais cedo, né? É muito doido isso, porque envelhecer é, ao mesmo tempo, desafiador e um privilégio. Porque quem não envelhece já está morto, né, gente? Já morreu, já não está aqui. Então, envelhecer é, de fato, um privilégio. Sim. Só que, assim, eu me sinto no melhor momento da minha vida, à véspera de 67 anos. E isso, assim, hoje eu estava pensando isso. Hoje foi o primeiro dia que eu fui sozinha, dirigindo, buscar meu netinho na escola. Que delícia. E a hora que ele veio correndo do elevador e me deu aquele abraço, aqueles milhões de beijos, sinceramente, como eu já estava nesse clima de que eu já estaria aqui hoje, eu me peguei pensando quantos beijos e quantos abraços da Esther na porta da escola eu perdi por não ter ido buscá-la. E o quanto eu me sinto privilegiada hoje, como mãe e como mulher, de poder estar fazendo isso para o filho dela e estar recebendo isso do filho dela. Aquele momento ali, eu reconstruo toda a saudade que eu sempre senti de ter vivido esses momentos com ela. Então, assim, está sendo muito prazeroso ser avó, sabe? E assim, os meus netos me fizeram ir para academia, gente. Imagina isso. Não, e eu adoro que a Rô, ela posta, gente. Ela posta lá no Instagram dela, tô indo, não tô feliz não, mas eu tô indo. Ela é disciplinadíssima, não é? Todo dia eu rezo para conseguir levantar e chegar lá. E quando eu ficou dificuldade de chegar, eu lembro que eu vou ver meu neto naquele dia. E ele fala assim, levanta, vovó, corre, vovó, senta, vovó. Eu falo, meu Deus, se minhas pernas não forem fortes, eu não vou conseguir acompanhar esses meninos, não, entendeu? E o seu neto, eu vou dizer uma coisa. Eu falei pra Esther que eu vou bloquear ela no Instagram, porque aquele menino, gente, ele é o trem mais gostoso da face do planeta Terra. Ele veio por encomenda, ele é inteligentíssimo, ele é bem-humorado, ele já acorda feliz 5h30 da manhã. E ele faz a gente querer ter filho. E eu não estou podendo tomar essa decisão. Já não tem nem organismo mais para isso, não. Eu falei que eu vou bloquear a Esther. Aí, na hora que ele crescer ficar com a face chata, aí eu desbloqueio ela de novo, porque a vontade já ter passado. Não, eu falo assim, eles estão mexendo muito. Por exemplo, eu sempre dirigi muito profissionalmente. Meu trabalho me exigia muito viajar para todo lado, dirigindo. Então, dirigir para mim foi sempre uma coisa associada a trabalho, não há prazer. Então, em 2022, eu falei, não quero mais dirigir. Eu me aposentei em 2017, eu falei, não quero mais dirigir, cansei. Então, eu parei de dirigir em 2022. Agora, com o segundo neném nascendo, precisou de eu voltar a dirigir para poder buscar o Rodrigo na escola. Eu falei, gente, o que Neto faz? Eu hoje malho, eu hoje voltei a dirigir. Eu agora uso até CPAP para dormir bem, né? Para poder acordar disposta. Então, gente, assim, eu agradeço muito a Deus estar envelhecendo e procurando envelhecer com saúde. Porque antigamente você ouvia falar que alguém tinha chegado aos 99 anos e entrava no Guinness Book. Sim. Agora está todo mundo fazendo 90, 100. Eu quero chegar lá pelo menos andando, né? Eu tenho uma amiga que ela é fisioterapeuta especializada em gerontologia. Ela vai vir aqui para o programa qualquer dia desses. E ela só tem paciente acima de 90 anos. Ó, pra você ver. Eu falo com ela, falei, seus pacientes não desistem de você, cancela a consulta. Eles morrem, né, amiga? Porque assim, o pessoal tá longevo e tá. É porque a gente não fica sabendo disso. As pessoas, elas estão tendo condições de viver uma vida mais longa, mas não necessariamente mais saudável. Por isso que é importante a gente manter esses esforços em prol da autonomia, né? Em prol da autonomia. Envelhecer, eu falo que assim, é cérebro funcionando e perna forte. Com certeza. Porque senão não tem como. Você faz sudoku, não é?
Não, eu comecei a fazer que tem de Duolingo, que é de inglês, né? Sim, para trabalhar a mente. A Esther comprou um tanto de apostila assim também para exercitar a mente. Que legal. Faço biscoito, sim, curso de biscoito. Sim. Inclusive, gente, aguardem para o segundo semestre, ó, uma nova patrocinadora do programa. Biscoitinho, Rosângela, vovó Ru. com os biscoitinhos aqui, porque, nossa, ela fez uma leva, fez uma fornada de Natal, foi a coisa mais gostosa que eu já comi. Hoje ela trouxe aqui para mim, trouxe para o Léo também, da produção, né? Pra gente provar e, ó, já dar nota, já começar a dar dica, porque ela vai profissionalizar o negócio. Deus quiser. É isso, é isso. Ô, gente, ó, não se esqueçam, então, QR Code na tela, por favor, produção, automaquiagem com desconto para o mês das mães. Até o dia 30 de maio, vocês podem fazer, aí ter esse momento de autocuidado, de autovalorização, seja você sozinha, seja você com a sua mãe, seja você com a sua filha, seja você que não é mãe, porque aqui a gente quer trazer esse reencontro consigo mesmo, independente da situação, tá? O Dia das Mães é só uma desculpa para poder conseguir trazer vocês para mais perto de mim. Então, QR Code na tela, entra em contato e vem agendar sua automaquiagem. Ô, Rô, eu abri uma caixinha lá no Instagram para que as mulheres pudessem hablar. Sim. Eu falo para danar, né? Eu falo muito, adoro. E eu gosto sempre quando as pessoas, elas conversam comigo. Inclusive, pessoal, eu amo quando vocês comentam os vídeos do Instagram, os vídeos do ao vivo, quando vocês deixam um comentário, quando vocês mandam um direct, eu respondo tudo pessoalmente. Eu começo ali verdadeiros diálogos e reflexões sobre as coisas, então não se esqueçam de interagir nos vídeos, né? De novo, segue o YouTube, vem cá, escuta, ativa a notificação para você não deixar de ver os episódios. Vai lá para o Instagram, eu tô sempre postando conteúdo lá também. E interage, isso é tão gostoso, né? Eu faço esse programa com tanto prazer, eu tenho tanta satisfação em trazer as minhas ideias para o mundo. Eu não sei se elas vão servir para todo mundo, mas eu tenho uma boa intenção. E é tão legal quando você vê uma contrapartida de outra pessoa, mesmo que seja só com um likezinho, sabe, Rô? Porque isso movimenta uma energia e traz tanto significado para as coisas que a gente faz. Bater papo é muito mais gostoso que só ficar rolando feed, né? Não é? É verdade. Eu quero criar uma comunidade. Sim. Então eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas para que as mães pudessem desabafar, perguntar coisas e falar. E eu quero que você responda as caixinhas. Sim, tá? A produção vai colocar na tela pra gente a primeira. Vamos lá, olha, essa mãe falou que tem dias que dá vontade dela fazer uma viagem pro exterior e ficar lá uns 3 meses só ela. Você já teve essa vontade? Nossa, eu já tive vontade de pegar foguete pra lua, amiga. Tá? Então é normal, né? É na normal época que nem existia esses foguetes maravilhosos aí. Voos tripulados, pagos, Voo né? tripulado, eu já tive vontade de ir para a Lua naquela época. Outra coisa, a maternidade é tão desafiadora que tem hora que você surta assim, dava vontade de despachar para o Sedex, para qualquer parte do país, tá? Mas isso passa, depois a gente se acalma e não tem como, o amor é imenso. Oh, meu Deus, vamos lá, produção, mais uma. Não imaginava que a maternidade ia fazer eu ter que resolver os meus problemas do passado. Amiga, olha, eu sempre tive uma certeza. A última chance, talvez a última seja meio radical, uma das últimas chances e das grandes chances que a gente tem de amadurecer e crescer é ser mãe. Porque são tantos desafios, lembra que eu falei do entre na vida selvagem, tenha filhos? São tantos desafios, você tem que voltar lá atrás e entender por que comportamentos seus são repetitivos. Às vezes aconteceu da sua mãe agir assim, seu pai agir assim, e aí a gente vai repetindo isso com os nossos filhos. Então, a gente tem que realmente olhar para dentro da gente e ver qual a melhor forma de mudar no presente uma atitude que a gente não gostou, que tiveram com a gente lá atrás, né? E aí isso é verdade, é voltar no passado, né? Mas uma coisa importante, o passado imobiliza. Então, a gente pode voltar lá,
reconhecer aquilo, porque aquilo faz parte de nós, Sim. né? Sim. Voltar no presente e ainda assim refazer uma nova forma de viver aquilo, né? Sim. E isso era uma coisa natural que você fazia ou algum processo terapêutico te ajudou a ser mais incisiva nesses reconhecimentos e ressignificações? Ó, com 66 anos eu tenho mais horas de terapia do que urubu de voo. Graças a Deus! Nesse Tá? programa a gente valoriza pessoas que fazem terapia, meu Deus! É, porque é óbvio, né? Eu não faço terapia desde que eu nasci. Sim. Mas ao longo da vida, a gente vai tendo períodos mais desafiadores. E nesses períodos desafiadores, eu busquei apoio. Na verdade, tinha bastante tempo que eu não fazia terapia e há uns 3 anos atrás, também conversando, como eu falei, com a minha melhor amiga, Esther Maria, chegamos à conclusão que seria interessante eu voltar a fazer terapia. Então, eu hoje faço terapia cognitivo-comportamental, porque na idade que a gente está, não dá para voltar lá no divã e descobrir porque que chutaram a barriga de sua mãe, sei lá, aquelas coisas malucas lá. Então, é mais coisas práticas, né? Porque eu me comporto assim. Então, eu vou rever esse comportamento e a gente tem que saber que o cérebro ele é programado, né? Todo comportamento repetitivo cai no automatismo. Então, eu tenho que aprender a pensar para criar um novo comportamento. Então, eu faço terapia cognitivo-comportamental e tem sido fantástico para mim. Que bom, que bom. Mais uma caixinha, produção. Sinto a minha vida de cabeça para baixo e a do meu marido continua igual. Sinto raiva e isso está nos afastando. Olha, muito interessante a sua colocação. Eu acho, primeiro, a raiva é um sentimento. Você não precisa se sentir culpada por sentir raiva. A raiva é a raiva de um contexto total que te exige muito, que você não tem a sua energia retroalimentada e seu marido também pode estar atarefado, né? Ou tudo preso, isso. Ou preso num papel que disseram para ele que ele tinha que desempenhar. Exatamente, isso que a Lídia está falando procede muito, porque como definiram papéis, ele acha que a maternidade é só sua e o dele talvez seja o provedor, fica todo mundo muito atarefado. Às vezes, sabe o que a vida me mostrou? Às vezes as pessoas querem se ajudar, querem nos ajudar, mas não sabem como. Então, para não haver esse afastamento, é preciso sentar e conversar. Olha, estou querendo conversar com você. Como é que você está se sentindo? Como que eu estou me sentindo? Tem sido tão desafiador, amo você, amo o filho, né? Assim, acho que o principal é a gente conseguir expressar nossa emoção. Às vezes a gente tem medo. Lembra que eu falei que eu aprendi que colocar ideias, ter opiniões diferentes, era criar conflito? Então, às vezes, a gente tem isso com a gente acha que falar do que a gente sente, ouvir o que o outro sente, é criar conflito. Sim. E às vezes não, é dessa conversa que pode sair um ponto em comum, sim, né? Para que o casal não se afaste. Isso, e uma coisa que eu falo que eu acho que cabe para todo e qualquer diálogo. Você pode falar o que você quiser. Sim. Mas depende da forma como você fala. Sim. Se a gente entra numa conversa e já quer colocar você isso, você aquilo, você fez aquilo comigo aquele dia, isso automaticamente já vira corta, uma briga, vira uma corta, discussão. A pessoa ela se sente afrontada e ela para de te ouvir. Agora, se você vai para a conversa falando como você se sente, sim, isso é uma verdade incontestável. Eu não posso dizer para você como você deve se sentir. Sim, sim. Então, estou expressando para você, Rosângela, aquele dia, você se comportou comigo dessa forma, mas eu senti assim, eu entendi dessa forma. Eu entendi certo? Sim. Né? Então, quando você traz para você, quando você aceita se vulnerabilizar um pouquinho, sim, porque para ter um diálogo que vai ter um desfecho favorável, ainda mais num contexto tão importante como esse que a gente está trazendo, e outros,
você precisa se vulnerabilizar o mínimo possível. Sim, sim, né? E aí sim. trazer o seu sentimento, isso abre porta para conversa Sim, e para solução. Sim. A palavra é vulnerabilidade, né, gente? A gente não tem que ser, não sei se cabe falar isso, mas a gente não tem que ser foda o tempo todo, não, sabe? A gente, aliás, eu acho até que para amar é preciso se mostrar vulnerável. Sim. Sim. Entendeu? E não querer ser tudo, e não querer atender ser tudo. tudo, e aceitar a vulnerabilidade do outro. Sim, né? sim. E as falhas também. Porque Se você eu não é soubesse perfeito. antigamente o que eu sei hoje, acho que eu não tinha nem divorciado. Oh, tá vendo? Tá vendo? Mas a gente Faz muda parte com da o tempo. história. Faz parte da história. Mais uma caixinha, produção. Amo meu filho, mas eu não amo ser mãe. Isso me faz uma pessoa ruim? Ela estava precisando desabafar. Amo meu filho, mas não amo ser mãe. Interessante, gostei dessa pergunta, dessa colocação. Amo meu filho. Eu sou responsável por qualquer outro ser humano no mundo. Nós somos todos irmãos perante Deus, dentro do que eu acredito, tá, gente? Então, o meu filho é um outro ser humano. Se eu amo alguém que eu não conheço porque é meu irmão, o que dirá alguém que eu sei que saiu de dentro de mim? Mas você não ama ser mãe. Então, eu respeito muito isso. Porque se tem uma coisa, minha querida, que eu aprendi a respeitar hoje em dia, são as mulheres que optam por não serem mães, as mulheres que não conseguem ser mães, porque ser mãe, por mais desafiador e ao mesmo tempo prazeroso que possa ser, é uma responsabilidade para o resto da vida. Imensa, né? Mas eu compreendo perfeitamente que você possa amar seu filho como ser humano sem amar todo esse pacote que vem junto com a maternidade. Isso não vai fazer com que você não siga sendo responsável por fazer o melhor por esse ser humano que hoje é seu filho. Sim, né? E é importante a Tem gente meu acolher, respeito. né? É importante a gente respeito. acolher, porque eu, por exemplo, acho que eu seria uma pessoa que escreveria uma caixinha dessas, porque a única coisa que eu posso dizer aqui sobre maternidade é do campo da minha imaginação. Eu não desejo ser mãe, não serei mãe, já estou às vésperas de 43 anos, né? Nem biologicamente conseguiria. Mas eu acho que eu ia amar aquela criaturinha, né? O tanto que eu fico encantada com o Rodrigo. Eu acho que aquilo deve ser magnético, hipnotizante, deve ser uma coisa arrebatadora e que te toma. Mas eu ia odiar ser chamada 50 vezes por dia. Eu ia odiar não poder fazer as minhas coisas. Eu ia detestar ter horário para tudo. E é importante que você crie uma criança. Dormir, gente. Dormir. Eu fico sem dormir, parece que o mundo vai acabar. Minha mente frenética às vezes me deixa muito acordada. E 2 dias, 3 dias sem dormir, parece que o mundo está acabando. Imagina se eu tivesse uma responsabilidade dessa. Então, eu acolho você que escreveu esse desabafo, nós te respeitamos e eu acho importante que você se acolha também e que não fique dando ouvido para o que as pessoas vão te dizer, né, Rô? Todo mundo tem uma grande fórmula mágica para te dizer como você deveria fazer ou como deveria se sentir. Você sabe que está dando o seu melhor e que está fazendo o seu melhor, então só segue. Né? E eu tenho um ditado na roça, né, quando eu era criança, que falava assim: pimenta nos olhos dos outros é refresco. É muito fácil julgar sem estar no contexto do outro. Então você tem nosso respeito. Isso. Tem mais caixinha, produção? Se eu tiro um tempo para mim, eu me sinto uma egoísta. Se eu não tiro, eu fico exausta. Como é que eu lido isso sem a culpa? Nossa, muito legal. Não apaga a perguntinha, não. Se eu tiro um tempo para mim, me sinto uma egoísta. Você não é egoísta, sabe por quê? Egoísta é quando você não pensa no outro. E eu acho que quando você tira um tempo para você, você está cuidando de você para que o outro tenha você com mais verdade. Então, você não está sendo egoísta. Se você não tira, você fica exausta. O outro não vai ter de você
o melhor que você tem para oferecer. Então, tira o seu tempinho, sim, sem culpa. Vai, senta no salão de beleza, lava a cabeça, sabe? Eu lembro quando a minha mãe estava doente, que eu cuidava muito, uma vez eu comprei o pacote numa rede de escova de cabelo que tinha aí. Eu comprei o pacote que era baratinho, a escova. Eu ia 2 vezes por semana lavar a cabeça. Sabe para que eu ia? Só para deitar na cadeira e dormir enquanto a moça massageava a minha cabeça. E não preocupar que mãe estava lá doente, com Parkinson, me esperando. Era o meu momento. Sim. Então, seja qual for o momento, que ele seja seu. Sem culpa, amiga. Isso. E, Rô, a gente está chegando já no final do programa, mas eu queria que você dissesse, né? Você já falou que a sua mãe é falecida. Eu queria que você dissesse o que você nunca disse para ela. Para minha mãe? É. Nossa. Conta pra gente, o que você nunca disse para Dona Maria? A minha mãe foi uma guerreira, mas ela foi uma mulher muito moderna na época dela. Então eu sempre tive muito orgulho de saber que a minha mãe trabalhou fora. A minha mãe se desafiou. Meu pai montou uma loja, ela se desafiou e foi tomar conta daquela loja. Ela criou uma rede de clientes e minha mãe tinha 4º ano, que antigamente falava 4º ano de grupo, né? E ela se desafiou o tempo todo. Então, o que eu aprendi com a minha mãe foi o trabalho, a força do trabalho e a capacidade de amar e assim, incondicionalmente. Então, por mais que minha mãe possa ter cometido alguns equívocos, né, como todas as mães cometem, ela me ensinou o valor do trabalho e do amor. Então, mãe, eu amo você, onde você estiver, e eu tenho uma gratidão imensa. Você era a minha melhor amiga. E tem gente aí que também tem alguma coisa para dizer para a mãe, né, produção? Temos uma mensagem. Ai. Tô escutando não. Estamos com o retorno de som aqui. E tô aqui esperando meu segundo baby, que tá para nascer a qualquer momento. Gostaria muito de ter estado aí presencialmente, mas não foi possível. Ela não tá ouvindo, produção? Mais quietinha agora. Peraí que eu vou dar Mas queria participar de alguma forma. Ela não ouve. Fez o convite. Dá para voltar? Eu vou colocar aqui, porque eu quero a emoção dela para poder ouvir. Com vocês. Uma delas foi o que eu... Peraí. Ei, gente. Peraí, gente, porque aqui tá igual o programa do Faustão. Muito Paranauê aqui para tudo funcionar. Peraí, que eu quero que ela ouça. Segura aí, amiga. Cadê? Vamos lá. Ei, gente. Eu sou Esther, filha da Rosângela, que tá aí no programa hoje. E tô aqui esperando meu segundo baby, que tá para nascer a qualquer momento. Gostaria muito de ter estado aí presencialmente, mas não foi possível. Realmente estou numa fase mais quietinha agora nesse final. Mas queria participar de alguma forma, né? E a Lídia me fez o convite e algumas perguntas, né? Que eu achei interessantes para poder compartilhar com vocês. Uma delas foi o que eu nunca disse para minha mãe. Bom, eu não sei se eu tenho sorte, né? Mas que eu acho que muitas das coisas que o meu relacionamento, né? A forma como eu e minha mãe conduzimos a nossa relação, não tem nada que eu não tenha dito assim que fosse profundo e verdadeiro e importante. Mais uma coisa que eu repito muito para ela, né, ela vendo a minha maternidade, ela vendo como as coisas mudaram da época dela, é que eu acho que ela, né, fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha numa época que as coisas eram muito diferentes. E eu sigo fazendo o meu melhor dentro, né, das minhas possibilidades, né? Então acho que é isso, assim, acho que todas as mães estão tentando passar em relação à educação, à vida, à rotina, aquilo que faz sentido para a época, faz sentido para a realidade, cada uma tem uma realidade, né? Algumas trabalham fora e cuidam dos filhos, outras cuidam só dos filhos, e eu acho que isso impacta muito também na forma como a gente consegue conduzir. Uma das coisas que eu acho que eu aprendi, né, só depois que eu cresci e fui mãe, né, é que é exatamente sobre esse dar o seu melhor com os recursos que você tem no momento que você tem, né, de acordo com a sua questão emocional, com os seus recursos financeiros, né. Eu acho que existem realidades diferentes, formas diferentes,
E isso só cada mãe sabe, né? E aí outro ponto também, né, aproveitar este momento para dar um recado, é que eu reconheço muito, sabe? Eu reconheço muito, mãe, assim, valorizo muito a forma que você conduziu, com os recursos que você tinha. Você vai contar, né, provavelmente um pouco da sua história, mas eu admiro muito, né, porque é uma realidade diferente da que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou casada, já tenho um filho de 2 anos e meio e tô indo aí pro segundo filho, e são realidades diferentes, um mundo muito diferente, né, o que ela viveu e o que eu vivi. Então eu sou muito, muito, muito grata por tudo que ela fez por mim, por todas as renúncias e tudo que ela construiu aí para que eu pudesse ter uma boa educação e me formar um bom ser humano, né? Te amo, mãe. Também te amo. Ai, que Linda. coisa linda. E aí, Rô, a gente quis fazer isso, participar também, né? Nossa Senhora. Participar do programa, gente. É isso que é muito bom, gente. Por isso que, assim, para as mães, né, que estão aí, posso falar? Pode, claro. Para as mães que estão aí com os filhos pequenos agora, se sentindo extremamente desafiadas, né? Eu tenho certeza que cada uma de nós, se for escrever o livro da sua história, viraria um best-seller, né? Então, assim, não se desanimem. Os filhos crescem e eles um dia, por mais que hoje possam não entendê-las, um dia eles vão entendê-las, eles vão conseguir ouvi-las, eles vão crescer, vão ter interesses próprios, né? E às vezes nesse momento da sua vida, você pode estar pensando que como mulher está perdendo muita coisa, mas nunca é tarde para resgatar em você o seu autorrespeito, a sua autoestima. E se você não foi ontem a mulher plena que você gostaria enquanto seu filho era pequeno, um dia ele vai crescer e sua plenitude também poderá ser exercida e vivenciada a qualquer momento, Sim, né? sim. Então, não se entristeçam, não se desanimem, não se desesperem, sigam firmes, firmes no propósito de serem as melhores mães e melhores pessoas que vocês puderem, criando filhos, homens e mulheres de bem. Isso mesmo, isso mesmo. E aqui, Rô, toda vez que termina um episódio, ele não termina, ele não conclui, ele não se encerra aqui, porque eu quero gerar movimento energético para tudo que foi falado e eu quero que as pessoas elas continuem esse diálogo em casa, seja consigo mesmo, com seus pensamentos, seja com pessoas com quem elas vão compartilhar o que viram aqui, né? Então, eu sempre proponho desafios. E o desafio de hoje é para as mamães, que vocês encontrem um pequeno momento para serem vocês mesmas, tá? Eu sei que isso é difícil, ainda mais em determinados contextos, mas pede para alguém para ficar com seu filho, aproveita alguma brecha ao longo do dia, mas faz algo que é só seu, nem que seja tomar um cafezinho na sua mesa da sala, mas no momento da sua companhia, Sim. tá? E se você não é mamãe, eu vou te pedir para você olhar com mais cuidado e com mais carinho para alguma mulher que seja, porque talvez ali ela esteja precisando ser vista além do papel de mãe, sabe? E cuidada um pouquinho também. A Rosângela, ela já deu o recado dela e agora eu vou dar o meu, né? Porque afinal de contas, eu tenho uma mãe maravilhosa que é uma super fã do programa. Outro dia a gente descobriu isso no YouTube, que é uma super fã do programa. E eu também quero aproveitar esse momento para dizer para ela que eu sou fruto de muitos amores. E um dos maiores amores é o amor dela. E eu só estou aqui e eu só tenho condições de ser quem eu sou por causa dos sacrifícios, por causa dos esforços, por causa de tudo que ela escolheu ou não pôde escolher e que gerou pra gente conforto, instrução, valores, ética, sentimentos, né? Eu acolho, eu reconheço e eu honro tudo que a minha mãe foi capaz de fazer, e ela fez muito, não só por mim e pela minha irmã, mas por muitas, muitas, muitas outras pessoas, né? Então eu acolho, eu reconheço, eu honro a existência da Mariene,
enquanto mulher, mulher que ela foi, que ela conseguiu ser, enquanto mulher que ela não pôde exercer, e por reconhecer e honrar e acolher, é que eu me permito viver o meu caminho, fazer as minhas escolhas com a força, com a perseverança, com a positividade, com a alegria que essa mulher tem no coração. E se um dia, mãe, eu chegar no dedinho do seu pé, da sua força, da sua resiliência, da sua garra, da sua autenticidade, dos seus valores, eu estou muito feliz e vou me sentir muito vitoriosa na vida. Eu te amo muito e eu quero que todos vocês fiquem com a vibração, com a amorosidade, fiquem com esse episódio hoje. Feliz Dia das Mães! Rosângela, muito obrigada por ter estado comigo lá atrás, quando eu estava perdida, e por estar comigo agora, Ai, te amo. nesse momento. Te amo muito. Obrigada pela sua amizade. Obrigada pela amizade da sua família. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Não se esqueçam aquelas coisas todas. Segue, compartilha, tudo mais. Até o próximo episódio. Tchim, tchim.